Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa fascinante sobre o mundo do vinho. Hoje temos o prazer de receber um especialista apaixonado que dedicou a sua vida a desvendar os segredos do vinho. Antes, porém, vamos falar um pouco da origem do vinho. O vinho é mais que uma simples bebida. É um produto que carrega consigo uma rica história que remonta a milhares de anos. A sua origem se perde nos anais da antiguidade, com evidências arqueológicas que sugerem que a produção de vinho começou há mais de 7.000 anos nas regiões que hoje conhecemos como Geórgia e Irã. Desde então, o vinho tem desempenhado papéis variados nas culturas ao redor do mundo. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios por trás dessa bebida milenar, desmistificando conceitos complexos, tornando o vinho mais acessível a todos os apreciadores. E para falar um pouco mais sobre o vinho e contar um pouco mais da sua história em detalhes, é claro, nós temos hoje o prazer de receber no nosso programa o nosso querido amigo José Fernando Moraes. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Fernando. Muito obrigado, Nelson. O prazer é todo meu de poder conversar, estar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre o mundo do vinho, né? Desmistificar um pouco também essa coisa, né, que existe entre as pessoas e entre nós, né? Mas o vinho é uma coisa muito bacana, então hoje vamos bater um papinho legal sobre isso. Muito obrigado a você, Nelson, e a todos vocês. Imagina, Fernando, nós estamos muito contentes em recebê-lo aqui, nós temos certeza que vamos melhorar um pouquinho mais os nossos conhecimentos a respeito do vinho com a sua presença, e tenho certeza que a sua bagagem aí como um especialista no enoturismo, né? Que você possa também passar bastante informações para nós aí. Fernando, o mundo do vinho muitas vezes parece complexo, como eu disse anteriormente, e intimidante. Como você acredita que podemos desmistificar o vinho para torná-lo mais acessível aos iniciantes? Nelson, vamos lá. O mundo do vinho parece um pouco intimidante quando a pessoa ainda está começando no princípio, mas ele não é, tá? Como você mesmo disse, o vinho remonta a mais de 7.000 anos de histórias, isso pelo que a gente saiba, né? Realmente começou ali na região do Cáucaso, da Geórgia, aquela região. Então, você imagine você, uma bebida que já existe há mais de 7.000 anos, não pode ser uma coisa intimidante para nós, tá? O mundo, na verdade, o vinho para mim, na minha forma de olhar para o vinho, é
uma bebida extremamente simples, por sinal. Ela é simples de se fazer, de se produzir, e, obviamente, existe todo um porquê atrás disso, mas é uma bebida extremamente democrática, feita para todo mundo, tá? Para o prazer de todo mundo, é uma bebida que atende o gosto de todos. Então, na verdade, não é para ser intimidante, na verdade é para ser um mundo mais fácil e para trazer prazer para você. Eu sempre digo, o vinho, ele é uma bebida feita por uma pessoa que você não conheça, talvez não venha nem a conhecer por seu prazer. Entendeu? Isso que é o gostoso do vinho. Então, ele não tem nada de intimidante. Ele é uma bebida feita para todo mundo, uma bebida democrática para todos os gostos. Eu acho isso no vinho. E cá entre nós, né? Cá entre nós, o bom vinho é aquele que você gosta. Sem dúvida. É por isso que nós apostamos, inclusive, na sua vinda, justamente para que esses mitos que giram em torno do vinho possam ser esclarecidos e torná-la um pouco mais acessível, mais natural, como você mesmo disse. Fernando, quais são os equívocos mais comuns que as pessoas têm sobre o vinho? Como podemos superá-los? Olha, Nelson, eu sempre digo o seguinte, os equívocos mais normais que você vê realmente é você querer comprar vinhos muito caros sem você nem saber o que é o vinho, como ele foi produzido e o porquê que ele é caro, uma série de coisas. O vinho é que nem eu falei, que nem nós estávamos falando, o vinho é uma bebida simples, tá? Mas os equívocos são exatamente esse, você procurar tomar um vinho por rótulo ou por preço, por esse tipo de coisa. Eu geralmente desaconselho, tá? Eu aconselho sempre você começar a tomar os vinhos que você gosta, que caem melhor no seu paladar, esse tipo de vinho, que são os vinhos que geralmente as pessoas começam para se introduzir no mundo do vinho, tá? Obviamente, depois você vai aprimorando a parte de paladar, esse tipo de coisa, e você vai provando coisas diferentes, vinhos um pouco elaborados, diferentes, vinhos um pouquinho mais, vamos dizer assim, na linguagem mais potentes, vinhos mais com um pouco mais de complexidade, tá? Mas isso é uma coisa que você tem que fazer graduativamente. Você não pode começar e já começar num vinho extremamente caro, porque geralmente você não vai gostar desse vinho, que são vinhos extremamente complexos, e a complexidade no vinho traz algumas coisas que para o iniciante, de vez em quando, não cai legal. Mas é um processo que você vai devagarzinho, e você vai chegando até lá. O bacana do vinho é isso, tá? E cá entre nós, saber, o vinho o bacana é você descobrir os mistérios do vinho e descobrir aquele que você gosta mais. Legal, você falou aí de iniciante, né? Então, eu acho que tem tudo a ver o que eu vou te perguntar. Para quem está apenas começando a explorar o vinho, quais são os passos essenciais para apreciá-lo plenamente? Olha, eu digo sempre o seguinte, para você, todo mundo começa, quando vai começar a se interagir com algum evento, um curso, ou mesmo falando de vinho, que seja de cerveja, esse tipo de coisa, você tem que primeiro começar experimentando, entendeu? Saber o que é. É até bacana você até ler um livro, fazer alguma coisa, se puder fazer um cursinho, alguma coisa básica. Mas vamos lá, a maior parte das pessoas, né, que nós conhecemos, que querem saber um pouco mais de vinho, que gostam de tomar o vinho, eles gostam da parte romântica do vinho, daquela parte que os toca, entendeu? Aquela parte bacana do vinho, como comprar um vinho, se eu estou comprando o vinho certo, na hora certa, esse tipo de coisa. Quais as diferenças, os estilos de vinho. Ninguém vai plantar uva, não vai ser um enólogo, obviamente, que enólogo é diferente, mas nós estamos falando para os iniciantes, né? As pessoas que querem iniciar. Então, o bacana é provar os vinhos. Começar provando com aquilo que você gosta e dando chance de provar coisas diferentes. Porque, diferentemente do amor, a infidelidade no vinho é essencial. Olha só, interessante. Ô, Fernando, ainda falando em iniciantes, qual é a importância da linguagem usada para descrever o vinho? Isso pode ser um obstáculo para os iniciantes? Pode, tá? Mas eu não vejo isso como um grande obstáculo, a linguagem do vinho. Obviamente tem muitos termos, mas muitos termos são usados em quem faz enologia, quem trabalha, quem produz o vinho. Tá.
Fernando, só um minutinho, desculpa te interromper, mas o seu microfone acho que está cortado, você tem que acioná-lo novamente. O seu microfone está... Oi? Agora sim. Eu devo ter batido em algum lugar. Então, sem problemas. Ainda bem que nós descobrimos antes. Então, eu vou retomar a pergunta. Qual a importância da linguagem usada para descrever o vinho? E se isso pode ser um obstáculo para os iniciantes? O que eu acho sobre a linguagem do vinho, obviamente que quem trabalha com vinho, quem produz vinhos, enólogos, um agricultor, enfim, os sommeliers, eles têm uma linguagem, mas também não é uma coisa tão difícil, uma coisa tão complicada. Existem alguns termos que se usam, né, na enologia, tudo, entre sommeliers e produtores de vinhos, enfim. Isso não é talvez o mais importante, não, porque o básico, hoje em dia, todo mundo sabe, tanto que os vinhos hoje modernos, digamos assim, os vinhos modernos hoje, eles são muito didáticos, né? Nos rótulos, eles já trazem todas as informações possíveis para você entender o que você vai tomar, qual é a proposta do vinho. Então, os termos aí que existem são termos normais, a gente está falando de fermentação, estamos falando de algumas outras coisas, de corpo de vinho, esse tipo de coisas, estamos falando também de acidez, álcool e tanino. Isso é fácil de entender, basta você saber o que é, tá? Geralmente esse tipo de coisa que o mundo do vinho gira em torno, tá? De fermentação, métodos de produção, métodos de condução das vinhas, espaldeira, enfim, pérgola, todas aquelas coisas que é fácil, não tem segredo, isso é igual no mundo inteiro, tá? Obviamente, existem alguns lugares diferentes, tem terminologias diferentes, mas o básico é o mesmo e não é complicado, tá? Não é complicado. Geralmente as pessoas que gostam de complicar muito, mas não precisa nem falar em termos certos. O bacana é você usar os termos que você gosta. Enfim, você pode falar, ao invés de falar os aromas do vinho, você pode falar, tá cheirando isso, tá cheirando aquilo. O importante é você sentir, né? Não é você fazer agradar as pessoas, né? Com termos de enólogos, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver. Eu acho que a gente não deve nem ir para esse caminho, porque senão o vinho fica uma coisa chata. E cá entre nós, o vinho é uma coisa para dar prazer, não é? É verdade. Eu acho que cada setor de atividade tem o seu linguajar, as suas palavras técnicas, que cada um, de acordo com aquilo que ela gosta, ela vai se aprimorar mais. Mas isso independe de você saborear um bom vinho, né? Como você mesmo disse, o bom vinho é aquele que você gosta. Exato. O restante são mais informações que vão sendo acrescidas justamente na bebida. Fernando, me diga só, como que a escolha do copo do vinho influencia na apreciação da bebida? Há realmente uma regra para isso ou isso também é mito? Nelson, eu penso assim, tá? Existe sim uma regra para isso. Existem tipos diferentes de taças para se tomar o vinho, taças para cada tipo de vinho, isso existe mesmo, e faz sua experiência com o vinho ser melhor, tá? Mas, veja bem, isso não impede de você tomar um vinho num copo que não seja talvez aquele adequado que tem, porque eu lembro de uma coisa, quando eu estava na faculdade, na Itália, e nós saímos muito para tomar vinho, tudo com os amigos nossos lá, produtores de vinho, tudo, e muitas vezes era engraçado, Nelson, que a gente tomava vinho, não em taça, mas em copo, tipo de copo de Coca-Cola, entendeu? Então, lógico que a gente sabe que não é o copo, entendeu, propício para o vinho, para aquele vinho, tudo, mas não quer dizer que você não possa tomar. É lógico, se você tiver uma taça apropriada para o vinho, você vai ter uma experiência melhor, tá? Mas não que você precisa tomar naquela taça, precisa ser essa taça, precisa se trocar de taça
Quando muda tipo de vinho, eu também acho isso uma coisa que não tem necessidade. Nós estamos tomando vinho tinto, se nós mudamos de vinho para o mesmo vinho tinto tranquilo, não precisa se mudar a taça, não precisa lavar a taça, nada disso. É um microblend que você vai fazer no vinho, mesmo com vinho branco. A não ser se você for mudar para um tipo de vinho diferente, um estilo de vinho diferente, um vinho fortificado, um vinho para sobremesa, ou um espumante, daí, bom, enfim, são diferentes, mas realmente existem tipos de taças para cada tipo, estilo de vinho, tá? Mas não significa que você pode, digamos assim, tomar um vinho na taça errada. Não vai fazer problema, não vai ter problema nenhum, então não vai ter problema nenhum. Mas você disse que, obviamente, existe, sim, um tipo de taça para cada vinho. E que você, talvez, com a taça adequada, você possa absorver um pouco mais do que aquele vinho pode te entregar. Você tem um exemplo para nos dar? Por exemplo, qual a diferença de eu tomar num copo diferente da taça adequada? O que eu vou perder em termos de aromas? Geralmente as taças, entendeu? Elas são difusoras de aromas, né? No vinho, digamos assim, tá? Então, se você tomando um vinho tranquilo, tinto ou branco, vinho tranquilo, o que é um vinho tranquilo? É tudo aquele vinho que não é fortificado, que é um vinho doce ou para sobremesa, tipo um vinho do Porto, esse tipo de vinho, ou um espumante, tá? Com gás carbônico. Então, por exemplo, num vinho tranquilo, digamos assim, entendeu? Tem uma taça, mais ou menos, essa aqui eu tô tomando um vinho rosé, tá? Mas vamos lá, se vai falar essa taça certíssima, talvez não seja certíssima para tomar, tá? Mas é mais ou menos o que se pede, tá? Para ter um pouco, alquibojo um pouco maior, para ter um pouco de contato com o oxigênio, tudo, aqui um pouco arbolado, isso daí ajuda a desprender as camadas aromáticas do vinho em contato com o oxigênio, tá? Isso acontece. É a mesma coisa que você deixar um vinho dentro da garrafa do vinho aberta, entendeu? Vai ter pouco contato com o oxigênio, não tanto quanto aqui, porque você vê que aqui é muito maior, tá? Contato com o oxigênio, quer dizer, as camadas aromáticas, contato com o oxigênio, elas liberam muito mais rápido. Da garrafa, ela vai mais lentamente. Então, digamos que a garrafa seja um copo fino, entendeu? Você vai, entendeu? Bem fininho. Você praticamente vai demorar muito mais para receber esses aromas que o vinho tem. Claro. Então, o copo é muito importante, mas não quer dizer que você não possa, digamos assim, errar de copo. Você pode tomar. Tem gente que não tem, que fala, mas eu não tenho copo para vinho branco, só tenho copo para vinho tinto. Tudo bem, serve o branco no tinto, no copo de tinto, na taça do vinho tinto, não tem problema, isso não vai fazer diferença, você não está participando de um concurso, de alguma coisa, não, nada disso, entendeu? O vinho, que a gente falou assim, o vinho é uma bebida para te dar prazer, não tem problema nenhum. O espumante, sim, é importante você tomar numa taça. Antigamente, hoje mudaram várias vezes. Hoje se toma muito na tulipa, né? Antes estava se tomando na float, que é aquela mais fininha, mas como o espumante também é muito interessante você sentir os aromas dele, então hoje estamos tomando a tulipa, aquela um pouquinho maior, tudo para você poder sentir os aromas dele, tá? Os aromas dele, não tanto se prender muito na pelagem, que são as borbulhinhas, as bolinhas que vão subindo, né? Geralmente aquela pronuncia mais nas float. Mas por exemplo, quando tomo espumante, eu tomo disso daqui, tá? Nenhuma das outras eu tomo disso daqui, porque eu gosto de sentir bem os aromas e eu acho que para mim cai bem o espumante aqui. Então, aquilo que eu falei para você, cá entre nós, é um gosto meu, vai melhor aqui e, portanto, é o que eu gosto. E eu sei que essa história do espumante, eu não vou te perguntar agora, eu vou perguntar mais pra frente, tem uma história sobre isso aí, sobre essas taças, de como ela foi criada antigamente. Eu gostaria que depois você contasse pra gente. Fernando, e os vinhos brasileiros? Existem preconceitos? O que você diria para os iniciantes e iniciados? Vale a pena comprar vinhos nacionais? Nelson, cá entre nós, essa pergunta é muito boa e muito oportuna, tá? E você sabe, eu sou um especialista, eu vivi a maior parte, entendeu? Na Toscana, tudo.
sou especialista em vinhos italianos, gosto muito de vinho estilo europeu, só que hoje em dia esses negócios de estilo de vinhos, está até se mudando um pouco, porque o clima está mudando em todo lugar. Então, hoje falar vinho estilo europeu, entendeu? De vez em quando, o europeu hoje está produzindo vinho com estilo moderno. Então, eu vi uma coisa muito dinâmica, né? Mas vamos lá. Os vinhos nacionais, tá? Eu sempre digo, tomem, experimente, porque os nossos vinhos são muito, muito, muito bons, tá? São bons e são reconhecidos até fora do país, tá? Até fora do país. Eu sou um apaixonado pelos vinhos nacionais, vou muito para o Vale dos Vinhedos e para outras regiões produtoras de vinhos no Brasil, e eu sou um admirador do trabalho que esse pessoal faz em relação ao vinho, tá? Não somente os vinhos tranquilos, tá? Os vinhos tintos, nós temos ótimos vinhos, mas especialmente os espumantes nossos hoje são maravilhosos, tá? Nós temos um clima muito bom por espumante, tanto é que o nosso espumante é reconhecido fora do Brasil. E vou mais longe para você, tá? Não deixa nada a desejar um champanhe, digamos assim, que é produzido na região de Champagne, um Franciacorta da Lombardia, na Itália, tá? Os nossos espumantes, método tradicional, tá? A uva Chardonnay, o Blanc de Blanc nosso, são maravilhosos. Eu não vou entrar em vinícolas quais, porque olha, eu vou dizer, a maior parte delas, lá principalmente lá da região de Pinto Bandeira, Vale dos Vinhedos, enfim, mas o lugar produz um espumante que é digno de se tomar ajoelhado. São excelentes, tá? E outra coisa muito interessante, preço, tá? Preço. Os nossos vinhos, apesar de toda a parte de taxação de impostos, esse problema que nós temos aqui tudo, os nossos vinhos ainda valem muito a pena, porque se você pegar, a gente tem que fazer uma comparação assim, vamos lá, para você pegar um vinho tranquilo, tinto, tá? Vamos dizer assim, um Merlot, que é a casta da DO, do Vale dos Vinhedos. Um belo de um vinho lá, vamos dizer, um belo de um Merlot, muito bem feito, tudo. Se você pegar a mesma uva produzida em um outro país, vamos dizer, com a mesma qualidade de vinho, eu tenho certeza que o nosso vinho, vamos dizer assim, vai custar R$150 e o outro importado vai custar no mínimo R$1.000, R$1.500, com a mesma qualidade, tá? Espumante também, tá? Espumante também. Os nossos grandes espumantes batem vários espumantes europeus em preço também. Então, vale a pena prestigiar os vinhos nacionais, e hoje nós, graças a esse pessoal que está fazendo, eu falei para você, um trabalho assim magnífico. Hoje nós temos um estilo de vinho no Brasil. A gente pode falar, o Brasil tem um estilo de vinho. E olha, nós não somos regionalistas, né? O europeu geralmente é muito regionalista para tomar vinho. O brasileiro não. O brasileiro ele gosta de experimentar uvas diferentes. Oi? Toma de tudo. Toma de tudo. O brasileiro gosta de experimentar, né? É diferente um pouco na Itália, que eu até converso, eu falo muito com meus amigos lá, falo, mas vocês são muito regionalistas, vocês não tomam muito vinho. Eles tomam, mas geralmente eles tomam sempre o vinho, entendeu? Que eles produzem na região deles, ou de algum amigos conhecidos, esse tipo de coisa, tá? Nós não, o brasileiro não. O brasileiro, ele vai comprar vinho, ele olha, ele vê o país, ele vê a uva, ele vê... Por isso que os rótulos modernos hoje são muito didáticos, diferente dos rótulos europeus de vinhos, entendeu? Que geralmente não vem nem a uva escrito, porque você toma na Europa pela região, as pessoas já sabem, lá estão acostumadas, mas já sabem qual é o vinho que vai se tomar. Nós não, então nós estamos engateando, aí nós estamos começando, mas isso é bom também. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel.
Fernando, a harmonização de vinhos e comida pode parecer complicada, né? Você tem alguma dica para simplificar, para tornar essa combinação mais acessível? Cá para nós, vamos lá. Isso é uma coisa, hoje está muito na moda, né, Nelson, falar de harmonização com vinho, tudo esse tipo de coisa, comida. Eu acho que a harmonização, isso é uma coisa muito minha, tá? A harmonização já diz no próprio nome, harmonizar, entendeu? Então, vamos lá, a harmonização é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Então, se você vai tomar um vinho branco, um vinho espumante ou um vinho rosé, você vai procurar coisas que têm mais ou menos o mesmo equilíbrio, digamos assim, a mesma potência, vamos dizer assim, que um se sai em cima do outro, que a comida não se sobressai em cima do vinho, porque senão você não sente o paladar nem mais os aromas do vinho. Então, vamos lá. O quanto mais você consegue ter uma harmonização, por exemplo, um vinho leve, um vinho branco, tá? Com teor alcoólico, geralmente os brancos têm teor alcoólico mais baixo, praticamente taninos são muito poucos, mas tem uma acidez um pouco mais elevada para trazer exatamente esse frescor, tudo. Você vai procurar o quê? Pratos mais ou menos iguais, entendeu? Pratos leves, um peixe, ou então para você levar na praia para comer alguma coisa com um queijo mole, alguma coisa assim. Pratos leves, carnes leves, pratos leves, até pode ser uma pasta, um macarrão, uma coisa assim, mas não carregado de molho, uma coisa mais simples, com vegetais, esse tipo de coisa, um salmão, esse tipo de coisa com os vinhos brancos, tá? Uma coisa que harmoniza, digamos assim, harmonizar, coisas mais ou menos que se combinem. E o vinho tinto, vamos lá, o vinho tinto é um vinho um pouco mais pesadão, né? Ele tem mais tanino, ele tem mais álcool, tudo, isso limpa a gordura do palato da boca. Então, por exemplo, comidas um pouco mais pesadas, carnes, um churrascão, uma carne com molho, alguma coisa desse tipo, uma pizza com um belo de um sangiovese, alguma coisa assim, entendeu? Que tem uma acidez um pouco mais pronunciada, com todo aquele queijo, tudo. Então, você harmoniza isso. Basta você não passar por cima, por exemplo, a comida por cima do vinho, entendeu? Sim, ou o vinho por cima da comida. Mas, geralmente, as pessoas passam a comida por cima do vinho, né? E tem os vinhos espumantes, você toma, obviamente, com muito cuidado, que é uma bebida, eu acho, muito singular para se tomar. De vez em quando vale a pena você tomar somente o espumante, tá? Ou então beliscar alguma coisa de leve mesmo, ou tomar na praia, numa boa, sem problema nenhum. Ô, Fernando, você falou aí de espumante, né? Tem uma história do espumante que antigamente o pessoal não queria, né? E tinha as bolhas que não era tem. Aliás, não tem uma história, tem umas duas ou três, mas geralmente eu prefiro acreditar naquela mais romântica, aquela mais simpática, né? Porque geralmente tem 2, 3 histórias, porque naquela época não existia computador, não existia celular, quer dizer, eram escritas, né? E muitas coisas se perdeu, quer dizer, alguns lugares, como tinha muito problema de guerra entre povos, entendeu? Então, se acreditava que uma coisa aconteceu num lugar, outra coisa aconteceu no outro, o espumante é mais ou menos assim. Mas a história do espumante começou com Dom Pérignon, né? Na França, que, na verdade, ele queria o que ele queria fazer era vinhos tranquilos, ele fazia vinho tranquilo, um branco tranquilo, tá? Só que eles não entendiam, entendeu? O método das leveduras, que comiam os açúcares e depois transformava em álcool. Mas se, por exemplo, a temperatura estivesse muito baixa, essas leveduras entravam em dormência, não comiam os açuquinos, transformavam em álcool. Enfim, era isso daí. E o que aconteceu? Para ele como ele foi naquela época na França, o que estavam fazendo? Se estavam começando a engarrafar em garrafas de vidro os espumantes, os vinhos tranquilo branco. Não, espumante não existia. Não espumante. Tá? Não existia. O vinho branco tranquilo. Ele foi lá na região de Borgonha, aprender, ver como eles estavam engarrafando e foi fazer a mesma. Falou, bom, vou fazer isso em Champagne. Só que Champagne fica no norte, tá? Borgonha fica um pouco mais ao sul, quer dizer, é um lugar mais quente. Ele foi lá e fez a mesma coisa. Então, ele colocou os vinhos dentro de uma barrica, vamos dizer assim, uma barrica de madeira, de carvalho, né? Viu fermentar aquela uva, ficou borbulhando, foi soltando gás carbônico e, obviamente, ele viu, a hora que parou de fermentar, soltar as borbolinhas, ele falou, virou vinho. Lógico, né? Ele viu isso lá, também era feito assim, virou vinho.
ele engarrafou nas garrafas de vidro e guardou nas adegas da abadia. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nesse meio tempo tinha caído a temperatura, então as leveduras entraram em dormência, tá? E daí, quando ele engarrafou os vinhos e guardou na adega esses vinhos, passou um pouco, uns 2, 3 meses, voltou a ficar mais quente. O que aconteceu? As leveduras que estavam em dormência, aprisionadas dentro da garrafa de vidro, acordaram e começaram a comer o restante das açuquinhas e transformar e gerar gás carbônico, que são as borbulhas. E aquilo fazia pressão nas garrafas, resultado, explodiam as garrafas na adega. Isso aí é aquela borbulha. E para ele, diziam naquela época que era um vexame, que aquilo era uma vergonha para os franceses, entendeu? Ter gás carbônico, ter borbulha no vinho, aquele era um erro de enologia, entendeu? Enfim, eles ficaram completos, tanto que ele morreu tentando tirar as borbulhas do vinho, gás carbônico, e para ele aquilo era uma gafe no vinho. Olha só. E eu costumo acreditar, né, porque eu também morei um tempinho na Inglaterra, e que dizem que quem realmente levou os espumantes para a Inglaterra para celebrar os Réveillon, porque acharam muito engraçado esse fato de explodir a garrafa, foram os ingleses. Né? Por isso que hoje, talvez, a gente, quando vai celebrar alguma coisa no final de ano, passagem de ano, entendeu? A gente leva os espumantes, que os ingleses faziam isso também. Tá? Os ingleses ajudaram muito, 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 como os romanos, os gregos, tudo, mas no tempo mais modernos pelo vinho. Mas essa história, tem outras histórias também, tá? Mas eu acho que a de Dom Pérignon é a história mais correta. Como é curiosa. Como que é? É curiosa, né? Curiosa, Tem outras histórias também, mas eu acho que a de Dom Pérignon, da Abadia de Auviers, é a mais famosa, é a mais correta. Eu acredito, eu quero acreditar nessa. Ô, Fernando, existem regiões vinícolas específicas que você recomendaria para os iniciantes explorarem, a fim de entender melhor o mundo do vinho? Existem sim, tá? Muito interessante. Cá entre nós, hoje, antigamente, não era todo lugar que se produzia vinho. Hoje, praticamente todo lugar se produz vinho. Muito aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu diria aos iniciantes, que as pessoas que querem fazer enoturismo, querem aprender um pouco mais de vinho, conhecer um pouco mais dessa parte, comece pelo lugar mais fácil, onde você tem mais perto na sua vizinhança. Eu estou falando de São Paulo, aqui em Campinas. Aqui perto, aqui em Campinas, tem muitas vinícolas, tá? Eu vou visitar todas, entendeu? O bacana é você ver o trabalho. Geralmente, se você é muito bem atendido, os lugares são muito bacanas, eles fazem coisa com harmonização, viscoharmonização, e você consegue ver os estilos de vinhos que eles estão fazendo, cada produtor, entendeu? O Brasil tem muito, muito, muito lugar para se visitar com esse turismo, tá? Até no Vale do São Francisco, lá no Nordeste, perto lá do Rio, maravilha lugar para ir. O Vale dos Vinhedos, o precursor, vamos dizer assim, talvez o maior lugar que tem para você ir, com o maior número de vinícolas. A campanha gaúcha, em termos de vinhos tranquilos, maravilhosa pelo terroir, tudo. Serra Catarinense, Urubici, São Joaquim, lugares lindos, 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 tá? Com estilos de vinhos diferentes também. Então, eu começaria pelo Brasil. Vai visitar as vinícolas brasileiras, conhecer, fazer o enoturismo, ver os nossos vinhos, conhecer o que os produtores estão fazendo aqui, que vale a pena. E depois, obviamente, você, quando puder, tiver tempo, quiser, vai visitar as vinícolas que você mais puder fora do Brasil, tá? Itália, França, Alemanha, toda a parte do Novo Mundo, também aqui nós, Brasil, Austrália, Estados Unidos, tudo, Argentina, Chile e o Velho Mundo, que é a Europa e aquela parte lá. São passeios muito bacanas, mas eu acho muito fácil de começar. Eu começaria pelo Brasil, para onde você tem mais perto. E assim você continua. Cada vez que você pode, você vai viajar, vai para um lugar, visita uma vinícola, porque geralmente o processo do vinho é o mesmo, tá? O que vai mudar são as regiões. Você vai ver lugares diferentes, paisagens diferentes, climas diferentes, tá? Que vão afetar também no mundo do vinho. Então, isso também é interessante para você ver. Mas eu começaria vendo um pouquinho do Brasil, vendo o que a gente tem de bom aqui que vale a pena. Legal. E como a gente pode apreciar um bom vinho sem gastar uma fortuna? Existem alguns vinhos acessíveis
que são igualmente deliciosos? Cá entre nós, Elcio, o vinho bom é o vinho que você gosta, tá? E vamos lá, se você vai ter o vinho, você tem que ter uma experiência legal com ele, tá? Ou tem que ser, é uma troca, digamos assim, é uma troca dele com você, o vinho, tá? Então, eu, por exemplo, eu não acredito muito nesse negócio de preço de vinho, tá? Lógico que tem vinhos que custam caro, que custam caro por algum motivo, tá? Mas, vamos lá, esse tipo de vinho não são vinhos que você toma no dia a dia, tá? E o vinho é uma bebida que faz parte da alimentação, pelo menos na Europa, aqui entre nós brasileiros não ainda, tá? Mas nós estamos ainda engatinhando no mundo do vinho. Mas na Europa faz parte da alimentação. Então, vamos lá, você tomar um vinho, entendeu? Do dia a dia, que custa caro, um vinho que tem uma grife, que tem uma história, tem um legado, um vinho que custa caro, esse vinho não é o vinho certo para você tomar na hora do almoço, todo dia, ou à noite. Tem hora certa para se tomar o vinho. Então, o vinho bom mesmo é aquele vinho que você toma, que você gosta, que você conhece, que te dá prazer tomando uma tacinha ou duas. Porque o vinho é para se tomar assim, o vinho não é para você encher a cara de vinho. Não, absolutamente. Ele é como se... Ele é para matar a sede, ele é para acompanhar o alimento, ele é para harmonizar com a comida, tá? Ele que vai trazer uma experiência muito melhor no seu prato e você também, o prato vai trazer uma experiência melhor no seu vinho. Agora, geralmente as regiões produtoras de vinhos, o que ela tem? Geralmente os vinhos já acompanham, já harmonizam com o prato, entendeu? Que é produzido com os alimentos daquela própria região, entendeu? Então, esses vinhos absolutamente não são vinhos caros, são vinhos fáceis. De vez em quando custa até mais barato que uma Coca-Cola. Ou se tomar 2 sucos de laranja fica até mais caro. Mas tem gente que fala, isso é um vinheco. Eu não concordo, tá? Porque hoje talvez o vinho que mais se vende no mundo é um vinho australiano, eu não vou mencionar nomes, tá? Sim. É um vinho que custa muito barato, vende-se no mundo inteiro, mas vende demais, porque agrada todo mundo, até a mim me agrada, eu gosto também, eu tomo, já tomei, não tem problema nenhum em falar, entendeu? Como eu tomo grandes vinhos, eu tomo um vinho também de entrada, um vinho simples do dia a dia, basta eu acertar a proposta do vinho, a minha proposta é aquela. Isso é o mais importante para as pessoas. Esse negócio de preço de vinho tem, mas você precisa, não é sempre um vinho caro que você vai gostar. Muitas vezes, o caro, você vai passar ele meio arredondado, porque não vai passar muito... Então, tome muito cuidado com isso. Vai devagarzinho com esse negócio de vinho, porque não tem necessidade de comprar vinho caro, não. Você vai devagarzinho, você vai melhorando o seu paladar e vai entrando nesse eixo aí. Beleza. Fernando, por fim, e cá entre nós, que conselho você daria aos apreciadores de vinho iniciantes que desejam se aprofundar neste mundo apaixonante do vinho? Olha, cá entre nós, eu vou falar uma coisa. Se eu estivesse recomeçando, eu começaria pelo Brasil, tá? Eu começaria pelo Brasil. Experimente, provem vinhos nacionais, tá? Provem vinhos nacionais. Tem muitas publicações de livros interessantes para se ler também. Quem tem interesse em ler vinhos. Vai visitar alguma vinícola perto da sua casa, em algum lugar, vai fazer um enoturismo, pergunte, tá? Porque ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo de vinho, tá? O vinho é um ser vivo, tá? A cada ano ele muda, porque o vinho ele depende do clima. Então, a cada ano o clima está diferente, o vinho ele vem diferente, independente se é a mesma uva, o mesmo parreiral, o mesmo rótulo, ele pode vir diferente vinho, e vem diferente, tá? O bacana do vinho é isso, você poder debater, tá? Diferenças, poder debater com uma pessoa, ou apreciar em bons momentos, ou nem apreciar, somente tomar ele, tendo prazer. O vinho é bacana por causa disso. Então, eu diria para quem está começando no mundo do vinho, não tenha medo, não se sinta intimidado, porque ninguém conhece nada de vinho, tá? É o maior viniticultor do mundo, falou para mim, ninguém sabe nada de vinho, Piero Gentiloni uma vez falou isso para mim, entendeu? Ele mesmo está aprendendo, falou, se você está aprendendo, então eu ainda nem nasci. Mas então não tenha problema com vinho, tá? O vinho é uma bebida, como eu falei, democrática para todo mundo e para o seu prazer. Então, visite as vinícolas brasileiras, tome rótulos brasileiros, diversifiquem, não tome sempre o mesmo vinho, o mesmo rótulo, procura conhecer coisas diferentes, porque toda vez,
toda vez você vai encontrar um vinho que você gosta mais. E o bacana é isso. E aprecie o vinho, né? Tenha bons momentos com o vinho, que o vinho foi feito para te dar bons momentos. Não para trazer regras de etiqueta, tá, gente? Sim, sim. Fernando, muito bacana, cara. Eu vou pedir agora para que você deixe uma mensagem aqui para os nossos internautas, nossos seguidores, e vou colocar aqui os contatos que você me passou para que as pessoas que quiserem conversar contigo, falar contigo diretamente, possam acessá-lo. Então, por favor, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Gente, foi um prazer aqui imenso estar com você, cá entre nós, já fazia um tempinho que a gente já tinha marcado de bater um papo, e foi muito bacana. E quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais de vinho, de enoturismo, tudo, o Nelson acho que está deixando meus contatos para vocês. Eu trabalho com enoturismo, principalmente na Toscana, onde vivi muitos anos, me formei lá, tudo, e aqui também no Vale dos Vinhedos, pelo Brasil, e enfim, cursos e palestras de vinhos, eventos de vinhos, esse tipo de coisa, tá? Então, só entrar em contato com o que está embaixo aparecendo aí no Instagram. É uma coisa muito exclusiva, tá? Não precisa ser um profissional de vinho, não precisa ser um expert de vinho, basta gostar de vinho, gostar de história, e daí a gente se aprofunda nisso daí juntos, é muito bacana. Então, fica aí a minha mensagem: tomem vinho, aprendam, entendeu? Que o vinho é uma bebida democrática para todos nós, para o nosso prazer, isso é o mais importante, tá? Para o nosso prazer. E eu que te agradeço, Nelson. E agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Fernando, você pode ter a certeza que nós ficamos mais enriquecidos aí de conhecimentos após essa sua participação aqui no nosso programa, viu? Foi uma experiência incrível, enriquecedora, como eu disse. A sua paixão e conhecimento pelo assunto brilham durante toda a conversa. Volte sempre. Eu que agradeço, é um prazer. Tá bom. Bom, pessoal, conversei hoje com um especialista em vinhos e enoturismo na Itália, José Fernando Moraes. Semana que vem tem mais um entrevistado escolhido por você aqui no Cá Entre Nós. Você que sempre está nos seguindo aí nas redes sociais e que também manda seu e-mail semanalmente sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Fernando, mais uma vez, nosso muito obrigado. E obrigado. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, mais uma entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.